Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Aidar, estou ao lado do meu colega de Conjur, Rafa Santos, e a gente vai entrevistar hoje o Dr. Beto Simonetti, que é o próximo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tomou posse, né, nesta terça-feira. Então, doutor Beto, sem mais delongas, seja bem-vindo, obrigado, né, pelo senhor disponibilizar esse tempo para conversar com a gente aqui na Conjur, um pouquinho antes da posse. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: se o senhor tivesse que eleger uma prioridade agora na sua gestão à frente do Conselho Federal da OAB, qual seria ela? Defesa das prerrogativas, meu amigo. Defesa das prerrogativas é algo essencial. E há um desdobramento nesse tema. Quando se fala em defesa das prerrogativas, se fala nas defesas dos direitos e prerrogativas propriamente ditos, da forma prevista na lei, dando ao advogado e à advogada brasileira a garantia do exercício amplo de sua profissão, o aviltamento dos honorários, a aplicação de forma aviltante dos honorários de advogados no Brasil também, que anda, é um tema é um tema latente, é um tema que está na ordem do dia dos tribunais superiores. Esse é um tema de muita importância, porque trata aí de algo que tem caráter alimentar para toda a advocacia. Mas há de se falar também, Rodrigo, Rafa, há de se falar também em um processo de reaproximação dos advogados brasileiros à sua casa. Ao longo do tempo, e isso foi potencializado pela pandemia, a advocacia esteve distante, né? E como uma bandeira de reaproximação, de reconexão da classe com a ordem, nós queremos conhecer a fundo quais são as mazelas atuais, trazidas não só pelas crises econômicas que se acumularam e se repetiram ao longo dos tempos, mas também tratar de dignidade, redignificar a advocacia, é também falar de empregabilidade, é também falar de dar condições dignas para que o advogado, muito proletarizado por conta, principalmente da pandemia, vem desertando da profissão. O advogado já não tem mais condições de manter um espaço digno como escritório para atender seus clientes. Então, aí a ordem vai entrar também como uma bandeira forte e hasteada em altíssimo patamar para que nós possamos, nesse processo de redignificação da advocacia, proporcionar pelo Brasil inteiro uma grande ampliação dos nossos pontos de trabalho, onde o advogado poderá não só receber seus clientes, mas também terá tecnologia à sua disposição para que possa fazer suas petições, para que possa fazer suas audiências no modo virtual, para que possa fazer suas sustentações orais. Então, trazer o advogado de volta para a advocacia muito bem protegido. Essa é a grande bandeira da gestão. Perfeito. Doutor Beto, a OAB, apesar de ser um conselho de classe, ela tem uma dupla atribuição. É o conselho de classe mais importante entre as categorias profissionais no Brasil, né? Ela tem a missão institucional, que é de defesa de um país republicano, democrático, plural, e a missão corporativa, que é regular o exercício da advocacia e defender, como o senhor disse, que vai ser talvez a sua prioridade, as prerrogativas da classe. Na sua visão, qual é a atribuição mais importante da OAB? Essa que seria mais corporativa ou essa que seria mais institucional? Eu diria que não há... Se eu for eleger uma ordem de prioridade, a ordem é uma entidade de classe, a maior entidade da sociedade civil brasileira, e tem como quilha central a proteção da advocacia e assistência da advocacia em todos os níveis. No entanto, a ordem ela não pode deixar, não pode se furtar a cumprir o papel histórico que ela tem construído na República do Brasil, né, na República Federativa do Brasil. A ordem tem um papel, esse papel que a ordem vem cumprindo há quase 92 anos, é um papel de servir como um equilíbrio para o Estado democrático de direito. Então, eu te diria, se você me pergunta numa ordem de prioridade, é claro que os olhos da OAB têm que se voltar prioritariamente para a advocacia, mas sem que, com isso, nós estejamos nos afastando
das pautas sociais, das pautas humanitárias, das pautas da cidadania, cumprindo e honrando toda a história já escrita pela OAB. Perfeito. Rafa? Uma questão referente a isso também é que, na gestão do Dr. Felipe Santa Cruz, a ordem se notabilizou por sempre participar dos grandes debates, se posicionar sobre um ou outro descalabro do governo federal, e isso acabou gerando críticas de uma parcela da advocacia que viu nisso uma tentativa de politização da ordem. Posto isso, o senhor foi eleito em chapa única, costurou um consenso, costurou uma unidade. Como mitigar essa impressão de que se está politizando a ordem e, mesmo assim, não ser leniente com abusos e cumprir o papel institucional da instituição? Obrigado pela pergunta, Rafa. Eu tenho dito, e tenho dito de forma recorrente atualmente, que a ordem, a sua história não se confunde com uma linha partidária. A ordem esteve presente em todos os momentos em que foi chamada pela sociedade, sem dúvida nenhuma. Portanto, a ordem não é partidária. A ordem, veja, se nós tivermos que eleger um partido, o partido da ordem é a advocacia. A ordem, eu asseguro aos seus leitores e à advocacia, prioritariamente, que a nossa instituição não pertence à esquerda, à direita, não pertence a nenhum ator político do cenário nacional. E tenho dito também com muita ênfase que a ordem não pode se prestar a ser braço de governo e nem linha auxiliar de oposição, né? Então, a ordem ela vai se manter no centro das discussões, sem se afastar nem um milímetro dessas discussões, tudo aquilo que for caro para a democracia, tudo aquilo que incidindo diretamente no equilíbrio da democracia brasileira, com a proteção da cidadania como um todo, é onde a ordem estará. Perfeito, doutor Beto. Doutor Beto, o senhor chegou a ver essa proposta do juiz Sérgio Moro de diminuir o tamanho do judiciário, restringir justiça gratuita, diminuir o sistema recursal, tudo isso, segundo ele, com o objetivo principal de conter custos? Qual a opinião do senhor sobre essa ideia? Eu acho que isso é um retrocesso. Eu tenho absoluta certeza que isso é um retrocesso. Você limitar o acesso à justiça para os hipossuficientes, por exemplo, você vai tirar a oportunidade daquele que não tem condições de levar na condição de jurisdicionado uma questão sua, seja qual for, seja uma questão de família, seja uma questão comercial, seja o que quer que seja, você ter limitada a possibilidade de acessar a justiça, eu acho um grande retrocesso. E quanto à reforma do judiciário, que tem se falado muito, eu acho que a proposta da reforma do judiciário, obviamente processado pelo Congresso Nacional, mas é uma proposta que tem que sair do próprio judiciário. E, nesse ponto, a ordem já se coloca como um dos grandes interessados a participar do debate. Tem que debater. Nós temos que avançar para trazer melhorias no Poder Judiciário, sem dúvida, isso também é voz corrente, não só na advocacia, mas em todos os atores jurídicos, né, que desempenham suas tarefas acessando o Judiciário. Então, eu resumo tudo isso, Rodrigo, dizendo que seria um grande retrocesso. Você tirar a possibilidade, por exemplo, de alguém que injustamente é acusado de um crime, sendo inocente, né, de recorrer até o Supremo Tribunal Federal, de ter que se recolher ao cárcere após o julgamento da segunda instância, por exemplo. A legislação está vigente, a lei está vigente, a Constituição Federal está vigente. Negar vigência à Constituição Federal é algo realmente considerado muito perigoso, né? Então, eu acho que a tentativa trazida pelo ex-juiz Sérgio Moro é algo muito temerário à democracia. Perfeito. Rafa? O senhor falou agora sobre essa proposta do ex-juiz Sérgio Moro,
E nós temos, na atual legislatura, uma série de debates e algumas reformas que até foram aprovadas e que elas atendem muito a um certo imediatismo, a anseios populares, e eu tenho a impressão que elas são feitas muito de afogadilho. Elas, no real, elas refletem um pouco da polarização que o nosso país tem vivido. Como será o seu diálogo com o Congresso e com os outros atores nesse tipo de reforma, que são o MP e o Judiciário? Eu acho que a solução para dirimir toda e qualquer questão, toda e qualquer dúvida, sem ataques midiáticos, sem provocações através dos meios impróprios, eu acho que é exatamente o que você falou, é o diálogo. A ordem está aberta a participar com o intuito de contribuir. Nós temos um estrelato de grandes juristas vinculados à ordem com suas inteligências emprestadas sem absolutamente nenhum custo, né? E a ordem tem essa mão de obra à disposição do diálogo, do avanço de toda e qualquer discussão que seja em prol da sociedade civil brasileira, e aí incluindo a advocacia, incluindo o judiciário, incluindo o Ministério Público. Porque você avançar positivamente com um diálogo leal, com um diálogo honesto, com um diálogo respeitoso, todo mundo sai ganhando. Muito bom, doutor Beto. Eu quero me voltar agora um pouco às questões mais corporativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Um recente levantamento da Folha de São Paulo mostrou que 9 entre 10 faculdades de Direito aprovam menos de 30% dos seus alunos no exame de ordem. Existe uma criação indiscriminada de cursos jurídicos no país, e com isso eu tenho certeza que o senhor concorda. Só que existe um fato também, cresce exponencialmente todos os anos o número de bacharéis em direito que não passam no exame de ordem, e fazendo pressão pelo fim do exame de ordem, né? Vai chegar uma hora que eu acredito que essa pressão vai se tornar insustentável, dado o número de bacharéis em direito que são formados todos os anos. O que é possível fazer para evitar isso? Que essa pressão acabe com o exame de ordem, e como o senhor enxerga essa questão dos cursos de direito? Só tem uma saída, bem educar o acadêmico de direito, educar no sentido de entregar a ele uma grade curricular que seja proveitosa, que seja honesta. Nós temos hoje quase 2.300 cursos de direito estabelecidos no Brasil em funcionamento, né? E aí é o que gera e produz esse grandioso número de bacharéis, que faz um estoque de mais de 2 milhões de bacharéis no Brasil. Essa é uma realidade. Mas voltando um pouco e fazendo aí uma aproximação dos cursos de direito com o resultado do exame de ordem, esse baixo percentual de aprovação do exame de ordem nada mais é do que um reflexo da baixa qualidade dos cursos jurídicos no Brasil. A ordem, em um momento, no passado muito não tão distante, esteve junto ao MEC, eu estive pessoalmente junto ao MEC, para que nós pudéssemos ter dado à OAB ou aos cursos, a concessão de novos cursos de direito no Brasil, a quarentena que foi dada aos cursos de medicina. E se isso acontecesse, seria a grande oportunidade de nós fazermos, sempre contribuindo, é claro, um grande freio de arrumação na qualidade desses cursos. Porque hoje, Rodrigo e Rafa, a OAB ela é ouvida nesse processo de concessão. A OAB é um órgão de passagem anterior ao MEC. Nós temos uma Comissão Nacional do Ensino Jurídico que se debruça sobre as pretensões de grupos educacionais que querem aprovar cursos de direito e expede um relatório, e 99%, arredondando aqui para cima, 99% desses relatórios, eles são contrários à concessão das vagas para novos cursos. No entanto, a nossa participação não tem o caráter vinculativo às decisões do MEC. O que importa dizer também é que há hoje uma grande mercantilização dos cursos no Brasil, né? Não só dos cursos de direito. Então, o que nós estamos vendo são muitas faculdades tendo concedidas a permissão de operar o curso de direito no Brasil,
que dali a 1 ano, 2 anos no máximo, é comprada por grandes grupos. Então, esse grande número que surge também tem que ter essa preocupação, que é um risco para o ensino, né? A mercantilização dos cursos no Brasil. Isso nós temos uma pauta grandiosa para trabalhar também, a Ordem quer estar presente nisso. Você falou em contenção disso tudo. A grande contenção disso tudo é o momento que nós conseguirmos sensibilizar não só o governo federal, né, porque eu acredito na responsabilidade do Congresso em relação à manutenção do exame. O Supremo Tribunal Federal tem a sua participação histórica nisso, quando reconheceu a constitucionalidade do exame de ordem. Mas o grande problema, a matriz de todos esses problemas, reside na má qualidade do ensino jurídico no Brasil. Não é possível que nós tenhamos qualidade no ensino jurídico da forma banal como é tratada essa concessão de novos cursos. Rafat, eu passo a bola em seguida. Eu só quero complementar essa pergunta. O senhor acha que é possível tornar esse parecer do exame de ordem vinculativo em vez de meramente opinativo? Acho. Eu, inclusive, Rodrigo, falei isso ontem, numa roda de conversa na Ordem, com colegas interessados pela academia, é que nós também pedimos isso ao MEC. E naquele momento que nós pedimos, que nós fomos criticados naquele momento ali pelo presidente da República, eu não saí em confronto ao que estava dizendo o presidente da República. O presidente da República dizendo que tem que distinguir o exame de ordem. Eu pedi, através de um veículo de repercussão nacional que me ouviu naquele momento, eu disse, eu só quero uma oportunidade para falar para o presidente da República, para explicar para o presidente da República, ou para explicar para o seu ministro, ou a quem quer que seja designado. O que eu quero, na condição de coordenador nacional do exame de ordem, é uma oportunidade de explicar a importância do exame de ordem. Eu tenho certeza que todos acenderão o alerta da responsabilidade e se sensibilizarão e, a partir daí, apoiarão. É que nós não conseguimos ser ouvidos, mas eu não vou desistir de tentar que me ouçam. Perfeito. Rafa? Doutor, uma das coisas que tem gerado mais reclamações entre advogados no período da crise sanitária é o modelo telepresencial de julgamento. Os críticos dizem que isso acaba prejudicando o direito de defesa e, consequentemente, as prerrogativas da advocacia. Tendo em vista que o fim da pandemia ainda não pode ser, não é uma realidade palpável, como mitigar esse problema e como o senhor pretende agir nessa interlocução com o judiciário? O CNJ, Rafael, tem sido um grande parceiro da advocacia nesse ponto, né? Nós fomos, de forma compulsória, arremessados para essas novas plataformas, onde se fazem audiências, se acompanham julgamentos, procedemos sustentações orais, onde despachamos com os juízes, despachamos com o Ministério Público. Então, isso foi avançando pouco a pouco, né? A cada necessidade, nós batíamos a porta do CNJ, o CNJ sempre se mostrando sensível e foi adequando normas e impondo também deveres ao judiciário para que pudesse garantir o acesso à justiça. É claro que nós estamos muito distantes de tudo isso. Por exemplo, poder considerar que as sustentações orais tenham que ser enviadas através de mídias digitais para serem assistidas pelos desembargadores ou ministros do Tribunal Superiores, isso é um retrocesso, isso ofende a garantia do direito de defesa, e isso é algo que, por exemplo, nós estamos tentando modular, né? Mas o que eu tenho que lhe dizer hoje é que nós encontramos muito boa vontade perante o judiciário para tentar aí amoldar um sistema que abarque todo o sistema jurídico, né? Aí composto pela advocacia, pelo Ministério Público, pelo próprio judiciário. Até agora nós encontramos muita boa vontade, sensibilidade e estamos avançando. Só ainda sobre isso, não é uma questão apenas de aperfeiçoamento da ferramenta, é uma questão também de acesso. A gente vive num país que é muito desigual e a advocacia não é um grupo homogêneo, é bastante heterogêneo até. Muitas vezes o advogado não tem
o maquinário necessário para desempenhar a advocacia. E isso tem impedido o acesso da justiça de parte dos jurisdicionados. Gostaria de saber se tem algum projeto da Ordem para tentar mitigar isso. Esse talvez seja o maior projeto que nós faremos durante essa gestão. Obrigado pela... Você, mais uma vez, foi muito feliz na pergunta, Rafael. Muito obrigado, de verdade, me oportunizar falar sobre isso. O advogado, sim, dentro daquele processo de empobrecimento da advocacia que falávamos ainda há pouco, o advogado perdeu a oportunidade de ter seu espaço digno. E hoje nós já implantamos inúmeros pontos de coworking nas nossas sedes seccionais, nas nossas sedes de subseção. Perdemos muito porque tínhamos muitos pontos instalados dentro dos fóruns e com o fechamento dos fóruns nós não podemos acessar essas salas que nos são destinadas, mas o grande projeto, e o que de verdade me emociona, é poder levar e devolver para o advogado a possibilidade de que ele possa exercer com dignidade seu mistério, seu ofício. Então, nós vamos fazer um grande mapa do Brasil, através de um censo que será contratado muito brevemente, para conhecer as peculiaridades das regiões, as necessidades de cada região. Mas, muito embora precisemos, sim, conhecer as dificuldades, esse é um fator que nós já temos como identificado, que é uma prioridade de toda a advocacia. Então, a ideia é espalhar milhares de pontos. Quando eu digo milhares, não é um exagero. Nós pretendemos instalar milhares de pontos espalhados por toda a nossa estrutura, onde tiver que alugar um patrimônio, nós vamos alugar, aonde tiver que ampliar dentro da nossa casa, nós faremos isso, mas o advogado não deixará de advogar por falta de tecnologia. Perfeito. Doutor Beto, qual a opinião do senhor sobre a PEC da relevância do Superior Tribunal de Justiça? Foi aprovada no Senado, está em tramitação na Câmara, né? E cria aqueles filtros para interposição de recursos especiais ao STJ? Isso eu vejo com muita preocupação, com muito retrocesso, como um retrocesso também. Eu, pessoalmente, sou contra, até porque você tira a importância dos tribunais superiores, que é onde residem, talvez, a última voz, o último suspiro de justiça de quem busca, né, um direito a ser atendido na justiça. Eu vejo isso com muita preocupação, Aidar, e vejo de verdade a possibilidade de a ordem ser um pouco mais contundente em relação a esses temas. Como sempre, como eu disse, sempre através do diálogo honesto, estaremos presentes onde quer que tenhamos que estar para voltar a rediscutir essa matéria, se for o caso, para levar a questão ao judiciário, mas nós não podemos tirar o direito do jurisdicionado ou do advogado que sobrevive de sua profissão ter, no meio do caminho do percurso de um processo, o seu ritmo interrompido. Perfeito. Doutor Beto, tem uma questão ainda sobre a PEC da relevância, que é a seguinte: um ponto que poderia evitar o efeito colateral de simplesmente travar a interposição de recursos seria a previsão de o legislador ordinário poder definir alguns temas em que a relevância seria presumida, ou seja, recursos de determinados temas seriam automaticamente enviados ao STJ. O senhor acha que isso seria suficiente? É um bálsamo para poder tramitar essa aprovação? Pode ser uma alternativa, mas quando o magistrado, por exemplo, se encontrar com uma questão onde o direito está presente, onde a justiça está presente, né, e ele não conseguir entregar a justiça porque não há uma previsão que lhe permita admitir eventual recurso. É perigoso também, isso tem que ser debatido, tem que ser estudado. Pode ser uma alternativa desde que nós tenhamos soluções para todos os problemas. E soluções para todos os problemas, meu amigo, honestamente, todos nós sabemos que ninguém tem. Mas vamos debater, pode ser que nós tenhamos uma alternativa para tanto. Nos últimos anos, o nosso sistema de justiça ele ganhou protagonismo político na vida pública brasileira. Uma novidade recente é que o nosso sistema de justiça ganhou protagonismo também no debate econômico, por conta da PEC do calote. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor enxerga isso e
e se a judicialização dessa PEC é um caminho sem volta. Sem dúvida, absolutamente sem nenhuma dúvida, te garanto isso. Tanto é que a Ordem dos Advogados do Brasil, consorciada com a AMB e outros sindicatos, foram ao Supremo. Há mais ou menos uma semana atrás, eu tive a honra de participar de um despacho, eu, a doutora Renata Gil, que preside a AMB, mais dois outros colegas representando sindicatos, fomos a uma audiência de despacho da ação que nós entramos contra a PEC. Ali nós pedimos a suspensão integral da eficácia da PEC, que hoje é emenda, né, salvo engano. É um duríssimo golpe à estabilidade jurídica brasileira, essa PEC. Você imagina que os prejuízos, ela não está só diretamente ligado ao jurisdicionado, ele não está somente ligado ao advogado que ali, junto com o seu cliente, esperou por 10, 15, 20 anos receber um direito e agora se vê frustrado, né? Então, causa um desequilíbrio no Estado Democrático de Direito, na segurança jurídica, nas garantias jurídicas que temos consolidadas no Brasil, né? E além disso, que eu ia falar, me desculpe, perdi ali no raciocínio. Além disso, o furor dos grandes fundos internacionais que acreditavam que o Brasil era um país viável, um país em crescimento, um país em franco avanço econômico, já começaram a preparar as malas e deixar o país. Outro dia, um dos maiores fundos internacionais deixou o Brasil. Então, isso não ofende tão somente o jurisdicionado, o advogado, ofende também a segurança jurídica quando os juízes não conseguem executar as suas sentenças definitivas, ofende diretamente a economia do Brasil, a balança econômica e comercial do Brasil, quando começa a haver uma evasão desses fundos que eu me referi ainda há pouco, ferindo diretamente todo o equilíbrio e a segurança que nós tentamos acreditar que é estável em determinados momentos da história. Perfeito. Doutor Beto, ainda sobre essa questão, segurança jurídica, o senhor citou aí na resposta essa expressão pelo menos 2 ou 3 vezes. A gente vê, de fato, que a imprevisibilidade, a falta de previsibilidade, a falta de segurança jurídica é algo que é citado com muita frequência por empresários com receio de investir seu dinheiro em projetos de longo prazo no Brasil. E quando você vê PECs como essa, de fato, né, que suspende o pagamento de precatórios, você vê que esse receio tem razão de ser. Como a advocacia, deixando de lado especificamente a PEC dos precatórios, mas nesse cenário de insegurança mais geral, como a advocacia pode ajudar para fazer com que a gente viva em um país onde haja mais segurança jurídica, onde os precedentes durem mais? Esse é um papel princípio da ordem. Participar ativamente de estudos e para que nós tenhamos dias alvissareiros, dias em que a segurança jurídica seja efetivamente considerada uma segurança e não uma instabilidade jurídica, aonde nós tenhamos políticas sociais bem implementadas, aonde nós tenhamos a atenção não só do mercado internacional, mas do mercado interno brasileiro, onde já há uma grande fuga de PIB. E a ordem, ela se coloca, mais uma vez, a cumprir o seu papel histórico e constitucional. A ordem está à disposição para construir grandes projetos, a ordem espera ser chamada para isso, tanto pelo Congresso Nacional, tanto pelo Executivo, pelo Executivo e sempre à disposição do Judiciário. Então, Rodrigo, como essa pergunta ela traz uma resposta que pode ser muito ampla, o que eu posso dizer para você é que a ordem quer participar do debate. A ordem quer trazer dias mais estáveis para a sociedade brasileira, de forma a equilibrar o que eu disse no início, o Estado Democrático de Direito. Perfeito. O senhor é favorável ao pleito recorrente de termos instaurado a eleição direta para o Conselho Federal?
Veja, nós pautaremos isso nessa gestão, né? Independente de como isso foi, como isso apareceu como um tema a ser debatido, já não importa mais. O que importa é que há um clamor de parte da advocacia, há um clamor de algumas seccionais que veem como necessário o debate. E eu me comprometi. E no momento que eu me comprometi, o fiz porque sabia que cumpriria. Então, esse tema será levado ao Pleno do Conselho Federal da Ordem e eu me filiarei à voz soberana do nosso Pleno do Conselho Federal, que é a nossa casa máxima. Portanto, levaremos, apreciaremos isso e certamente, assim, talvez ainda no segundo semestre desse ano, nós consigamos pautar. Nós temos um grande estoque ainda de processos na pauta do Pleno do Conselho Federal. Ele vai entrar, claro, nessa fila de prioridades e no momento que chegar ele será apreciado ainda nessa gestão, isso é uma garantia. Perfeito. Doutor Beto, as eleições para seccionais em 2021, ainda falando sobre eleições de OAB, foram as primeiras depois da aprovação das cotas raciais e de paridade de gênero na Ordem dos Advogados do Brasil. Como o senhor avalia esse processo? A OAB saiu dele mais plural? Muito mais plural, um avanço que eu considero extremamente positivo. E eu participei ativamente de todos esses debates, apoiei, inclusive. E hoje nós temos aí, Rodrigo, nós temos não só as seccionais, mas nós temos o Conselho Federal atendendo a paridade de gênero em 50%. Os 30% das cotas raciais também estão atendidos, não é verdade? Então, tornar as discussões máximas da advocacia mais plural ganha, obviamente, e diretamente a advocacia. Colocar no mesmo... colocar em uma balança equilibrada assim, a paridade a funcionar dentro desses debates, certamente colocaremos agora também as mulheres no mesmo patamar, colocaremos também aqueles que ocupam as cotas raciais participando dos grandes debates da advocacia. E isso é muito importante, isso atende exatamente o espírito da democracia. Outra discussão recorrente, doutor, diz respeito ao chamado provimento contra a ostentação. Os críticos dizem que é um provimento, inclusive, ele viola o direito individual do advogado de se expressar conforme queira, né? Qual a sua opinião sobre o tema? Essa sensação, Rafa, se você me permite, é uma sensação equivocada. A ordem não quer se imiscuir na vida pessoal de absolutamente nenhum advogado. O advogado, como qualquer cidadão brasileiro, é livre para fazer da sua vida, do seu dinheiro, o que bem queira. O que a ordem foi contra, exatamente, neste ponto que diz respeito à ostentação, que, na verdade, não é nenhum termo que está sendo utilizado por nós, aquele advogado que se utiliza de bens móveis e imóveis de valores elevados como forma a se promover para captar clientela, né? Então, esse tipo de promoção é que a ordem quis coibir quando fez a regra recentemente incluída em nosso regimento, como um provimento. Então, não é a ordem querer se meter o que tem a ver ou se imiscuir nas decisões pessoais ou como se utilizará o advogado do seu sucesso financeiro, do seu sucesso na advocacia. O que isso não pode ser é associado à captação ilegal de clientela, que aí você cria uma disparidade, você cria concorrência ilegal, você traz para si, né, como se os seus métodos ou que você teria, de alguma forma, uma fórmula mágica aí para resolver o problema de todos os brasileiros que precisam de um advogado. Então, só reparar que há um equívoco quando dizem que a ordem proíbe a ostentação. Não foi bem isso que nós quisemos dizer.
Perfeito. Doutor Beto, sobre publicidade da advocacia, não é de hoje, há uma crítica de que a advocacia acaba sendo um pouco romântica com essa ideia de que a advocacia não pode ter caráter mercantil, e acaba tolhendo muito a possibilidade de advogados fazerem publicidade, principalmente hoje com redes sociais e outras formas várias. Como o senhor vê essa questão de não permitir que a advocacia ganhe um caráter meramente mercantil, mas que, de fato, ela é uma profissão e, num mundo tão hoje conectado, o advogado precisa, de alguma forma, fazer propaganda para aparecer. Como que o senhor vê as regras atuais frente a isso? Eu acho que nós avançamos muito, Rodrigo, com a implementação deste novo provimento. Nós trouxemos a possibilidade, por exemplo, da utilização de redes sociais, ampliamos as possibilidades de inclusão de novos dados nessas comerciais, digamos assim, ou nessa divulgação de determinado profissional ou de escritório. O que a ordem, veja, a ordem, na verdade, a ordem é favorável ao estímulo de que o advogado seja conhecido pelos préstimos que pode prestar, a quem quer que seja. O que a ordem se preocupa, de verdade, em coibir é a captação ilegal de clientela, que causa um desequilíbrio imediato em toda a classe, e a concorrência desleal. Não, eu sei que a concorrência desleal é utilizar de um termo mercantilista, né? Um termo do comércio, do mercado. Mas é isso. A sensação que nós temos que passar para todos os advogados é que os advogados, primeiro, o advogado precisa de capacitação permanente, né, para que possa atender, servir bem aqueles que lhe procuram. Mas a sensação ideal é de que a advocacia seja tratada como uma só, né? Então, por exemplo, aquele profissional, aquele escritório extremamente bem-sucedido da Faria Lima poderia lançar a mão de um investimento milionário para se promover, né? Enquanto o advogado mais humilde, aquele mais discreto, aquele mais tímido, que ainda está avançando na profissão, não tem capacidade de concorrer com a publicidade levada a público por profissionais muito melhores sucedidos. É só isso que a ordem tenta fazer. A ordem não quer proibir absolutamente de ninguém de se fazer ser conhecido, mas pelos préstimos verdadeiros que pode levar como benefício a quem lhe procura. O senhor é favorável à quarentena eleitoral para juízes e membros do MP? Rafa, me fizeram um questionamento parecido outro dia. Veja, eu sou favorável ao que está vigente no país, a legislação vigente no país. Por exemplo, os magistrados e promotores, eles hoje, no exercício do cargo, eles só precisam se afastar 6 meses antes do pleito para poder concorrer a qualquer eleição, né? Portanto, eu não vejo sentido. Se nós temos uma lei, uma regra vigente para quem está em exercício, ela não deve vigorar para quem está fora, já está fora por aposentadoria ou por qualquer outra razão. Então, o que deve viger é o que nós temos hoje no Brasil. Outro tema recorrente, que faz parte do debate público no Brasil 2022, diz respeito a portas giratórias, que é quando o servidor público troca de lado no balcão e essa troca pode gerar possíveis conflitos de interesse. O senhor acredita que a legislação sobre o tema precisa ser melhorada no Brasil? Eu não entendi bem a sua pergunta, desculpa, Rafael. Eu não compreendi, não consegui compreender. A questão é se a legislação para coibir o fenômeno chamado de porta giratória precisa ser aprimorada no Brasil? Precisa ser aprimorada, sim. Eu acho que quem passa para... Agora eu percebi exatamente o que você quis perguntar. Eu acho que quem passa para o outro lado do balcão tem que perceber, tem que entender que passou efetivamente para o outro lado do balcão, né? Portanto, é o que nós, em alguns casos, infelizmente, nós encontramos ainda agentes que foram para o outro lado do balcão e ainda continuam confundindo seus papéis, né? Então,
há de haver um aprimoramento, sim, e a ordem, mais uma vez, se coloca à disposição para o debate para que nós possamos evoluir. Doutor Beto, hoje há muitas críticas em relação a qual, afinal, é o papel do Procurador-Geral da República. Não vou citar aqui especificamente o Procurador-Geral Augusto Aras, eu acho que essa discussão é um tanto mais ampla. Eu queria saber do senhor, na sua visão, qual é o papel do Procurador-Geral da República? E se o senhor acha que a lista tríplice do Ministério Público Federal, que é feita pelas entidades de magistratura do Ministério Público Federal, é uma boa forma de escolha, de eleição do PGR? Eu acho que, como você não vai considerar quem está hoje no assento da PGR... que eu quero conversar mais de forma institucional mesmo. Ok. Nós também não precisamos considerar quem está hoje na cadeira do Executivo. Eu acho que é uma forma, sim que é uma forma democrática que faz uma linha de semelhança a, por exemplo, aos membros que assumem vagas nos quintos nos tribunais superiores, nos regionais e nos tribunais estaduais. Eu acho que o chefe do Executivo tem que ter essa prerrogativa. É um cargo, quer queira, quer não, muito embora formada em carreira, é um cargo político. O cargo do chefe do Ministério Público, de qualquer sorte, ou em qualquer sorte, ele é um cargo político. Isso não quer dizer que o Procurador-Geral da República, independente de quem quer que seja, não agirá com destemor, não agirá sem independência, não agirá de forma irresponsável a comprometer o grandioso papel que tem o Ministério Público a cumprir. Tem alguns cargos na República que eles se revestem de uma importância maior. O Procurador-Geral da República é um deles. A magistratura, independentemente da instância, é outro deles. E há muitas críticas hoje, doutor Beto, dizendo o seguinte, que o PGR pode, talvez, querer agradar demais ao Poder Executivo, de olho em um futuro cargo. Que o juiz, que 6 meses seria um prazo pequeno para desincompatibilização na magistratura, porque o juiz pode ou não pode, enfim, tem a possibilidade de manejar politicamente, querendo alcançar outro cargo. O senhor não acha que deveria ter ferramentas mais graves? Por exemplo, um Procurador-Geral da República, ao aceitar o cargo, quando deixasse, fosse impedido por pelo menos 3 anos de ser indicado a qualquer outro cargo político, se não 3 anos, 2, 4, não sei. Como o senhor vê isso? O senhor acha que essas críticas têm razão de ser, ou o senhor acha que os instrumentos que existem hoje já são suficientes? Veja, Rodrigo, quando você fala em cargos políticos, você quer se referir exatamente ao quê? Ao cargo político. Pode ser indicado pelo presidente da República, por exemplo. O PGR tem a função para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça, o STJ, o Executivo também. Eu tenho uma resistência muito grande a tolir direitos, né? Eu sei que há uma preocupação e deve haver uma preocupação com eventual contaminação, né? Nesse processo de indicação. É uma preocupação que deve ser real, é uma preocupação que devemos estar vigilantes e atentos. Mas eu realmente tenho uma resistência muito grande em tolir direitos. Alguém que presta um grande serviço à República, alguém que dedica a sua vida a prestar um serviço público, quando chega no ápice de sua carreira, pode ser tolhido, por exemplo, de ocupar qualquer outro cargo, podendo ali ser aproveitada uma grande experiência, uma grande capacidade, a grande possibilidade de nós termos nesta figura eventual o ter angariado o respeito da sociedade, respeito da comunidade jurídica. Então, eu fico, assim, como lhe disse, eu me preocupo muito em tolir direito do cidadão. Perfeito. Rafa? Doutor, existe um viés no debate público brasileiro atual que é uma tentativa de criminalizar a advocacia, de fazer com que as pessoas confundam o advogado com o crime do cliente.
E à medida que o debate público vai esquentando, mais gente coloca lenha nessa fogueira. Mais gente tenta classificar os advogados como, sei lá, os advogados do clube dos de defesa da corrupção, etc, etc. Por outro lado, existem sim advogados que abusam das prerrogativas para cometer crimes. O senhor acredita que os dispositivos de controle interno, de controle e punição interna da ordem precisam ser aprimorados? Não, eu vejo, nesse ponto, nós temos à disposição dispositivos que tratam amplamente disso. Quando você trata da criminalização de advocacia, é onde a ordem tem que estar presente a defender as nossas prerrogativas. Há muitos advogados, e quando eu falo muitos advogados, vocês mesmos como tratam de talvez do maior site jurídico brasileiro, talvez não, certamente, vocês conhecem advogados da base e conhecem os mais expoentes advogados criminalistas brasileiros que já passaram por situações iguais. São pessoas idôneas, que têm grande projeção na vida jurídica por conta dos seus feitos, né, que muitas vezes confundido com o cliente que ali está sendo defendido, e sem considerar a presunção de inocência por quem acusa, porque ainda vai passar, certamente, pelo devido processo legal. De outro modo, para aqueles que se utilizam da advocacia para entregar a proteção e o escudo das prerrogativas ao crime, esse tem que sofrer, sim, não só persecução penal, tem que ter uma pena exemplar para desestimular que a advocacia, tão honrada profissão, seja utilizada para tais fins, e também dos bancos da ordem, através do contraditório, da ampla defesa, deverá, se ao fim e ao cabo provado que ele emprestou insígnias da advocacia para beneficiar o crime, ele deve ser excluído dos nossos quadros, sem a menor dúvida. Perfeito. Como separar? O senhor é criminalista, né, doutor Beto Simonetti? Sou sim. Como separar? Como fazer? Existe na sociedade uma confusão tremenda entre a figura do advogado e a figura do seu cliente. E nós sabemos que são coisas distintas. Inclusive, o que garante que a condenação seja correta, justa, a legitimidade da condenação também é baseada em uma defesa efetiva. Então, assim, advogado é uma coisa, cliente, por pior que seja o crime, é outra. Só que como a OAB pode trabalhar para fazer com que essa cultura da sociedade que confunde essas duas imagens seja finalmente dissociada? Muito bem lembrado. O que a ordem tem que fazer são grandes campanhas de conscientização, né? Porque, veja, a advocacia, ela compreende o papel, óbvio que compreende o papel do advogado, né? Nós vemos hoje, com muita recorrência, por exemplo, aqueles acusados, por exemplo, de crimes de sangue, de homicídios cruéis, de violências sexuais, e aí você vê o advogado estigmatizado porque defende alguém que está sendo acusado ali durante o curso do processo. Então, a advocacia, ela tem essa consciência. Eu tenho certeza que a advocacia tem essa consciência. Mas a grande parte da sociedade é movimentada por fake news, é movimentada por notícias fantasiosas, é movimentada por tantos outros interesses, às vezes, muitas vezes até desconhecidos. Então, eu acho que é algo muito sensível, Rodrigo, e você me faz um alerta agora de que nós precisamos de uma grande campanha de conscientização da sociedade, de valorização da advocacia e respeito à advocacia. Então, você me traz agora um alerta de uma necessidade prioritária da ordem, e eu posso te antecipar que, a partir de quarta-feira, isso estará como no nosso caderno de prioridades para que nós possamos fazer um estudo e trabalhar uma campanha como essa. Perfeito. Obrigado. O Conjur trouxe um grande alerta de necessidades aqui à advocacia que ganhou prioridade. É isso. Vamos lá, Rafa. Muita gente questiona atualmente a validade do quinto institucional. O senhor acredita que ainda faz sentido? O senhor é a favor do quinto institucional?
Defendo de forma intransigente e profissional. Os colegiados dos tribunais de justiça, eles têm que ser, sim, compostos por membros da advocacia e membros do Ministério Público, como é exatamente hoje, para que ali possa ser levada a visão da sociedade, né? Então, ali é um colegiado composto por atores do sistema jurídico brasileiro, de forma a equilibrar a prestação jurisdicional. Perfeito. Tem outra pergunta que recorrentemente há uma discussão em cima dela, que é em relação à prestação de contas da Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo já decidiu por mais de uma vez essa questão de que a OAB, por ser uma autarquia sui generis, não tem que prestar contas ao TCU, mas ainda assim essa discussão sempre volta. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Eu tenho que iniciar a tua resposta, Rodrigo, me colocando ao lado da necessidade de transparência absoluta com o orçamento da Ordem, com o dispêndio da Ordem, porque a prestação que nós temos, a prestação de contas que nós temos que fazer é a própria advocacia, porque nós temos a obrigação de gerenciar os recursos da advocacia. Então, eu me coloco a favor da plena transparência para a advocacia e para a sociedade como um todo. No entanto, todas as vezes que tentaram fazer ou submeter a Ordem a prestar contas a um ente público, né, foi uma tentativa de amarra. A Ordem que acumula em sua história, né, ações aguerridas, combativas, e a participação da Ordem de forma como protagonista em toda a história de seus 92 anos, a Ordem nunca se deixou se pegar pelo pulso. A Ordem nunca esteve empolerada. Então, para que a Ordem possa continuar sendo combativa e aguerrida em prol da advocacia, em prol da sociedade, em prol da cidadania, em prol da estabilidade do Estado democrático, a Ordem não pode ser também patrulhada. Não é verdade? Nós prestamos um serviço, não deixamos de prestar um serviço social. Portanto, o Estado querer patrulhar a Ordem é querer o poder estatal calar a advocacia. E nós nos manteremos absolutamente sempre, de forma inflexível, contra essas tentativas de calar a advocacia. Perfeito. Existe uma expectativa que as eleições desse ano se tornem um verdadeiro teste de fogo para instituições democráticas, seja o judiciário, seja o MP, e seja também, sobretudo, o nosso sistema eleitoral. Nesse contexto todo de conflito, na sua opinião, qual deve ser o papel da OAB? Deve ser de mediação? Deve ser de defesa intransigente? Que tom o senhor acha que é o ideal para lidar nesse cenário cheio de opostos e de alta temperatura? A ordem sempre foi chamada como uma entidade conciliadora pela Justiça Eleitoral brasileira. Nós sempre estivemos a acompanhar, a convite da Justiça Eleitoral, todos os pleitos, sobretudo os pleitos como que será deste ano, que são as eleições para a presidência da República, notadamente a presidência da República. A Ordem continuará cumprindo o seu papel de defensora do Estado democrático, defendendo ativamente o modelo eleitoral que temos nesse país, mas participando, se limitando a participar do processo eleitoral. A Ordem não se miscuirá no processo político. Não importa para a Ordem quem serão os atores, não importa para a Ordem quem será eleito. A Ordem estará à disposição para dialogar com quem quer que seja, né? Então, a Ordem vai cumprir o seu papel com a sociedade de forma a equilibrar, a vigiar, né? E se insurgir, se necessário for e quando necessário for. Mas eu tenho também uma proposta, e eu vou levar ao pleno do Conselho Federal a minha proposta. A minha proposta é que, em nome da sociedade, nós possamos escolher, quem sabe, talvez, fazer entre os candidatos, em prol, é claro, sempre da sociedade, um pacto de não agressão durante essas eleições. Que nós possamos combater as fake news com mecanismos eficazes, começando
com a conscientização dos próprios candidatos e com o compromisso deles. Não é verdade? Não é possível que alguém que venha se comprometer sob o testemunho de uma entidade que é a Ordem dos Advogados do Brasil terá coragem de descumprir perante a sociedade a compromissos ali assumidos. Então, a Ordem quer participar do diálogo, a Ordem quer participar como voz da sociedade nesse processo, mas independente de quem quer que sejam os atores. A Ordem, como eu disse, pertence à advocacia. Nenhum desses atores políticos podem se dizer donos da Ordem. Então, a Ordem cumprirá o seu papel como sempre cumpriu. Bom, a gente está chegando a 1 hora de entrevista, doutor Beto. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade por nos conceder essa entrevista, as suas ideias, dizer aqui, afinal, quais são suas bandeiras nessa gestão que o senhor inicia agora terça-feira. Rafa, você tem mais alguma pergunta? Era isso. Perfeito. Doutor Beto, se o senhor tiver alguma consideração, alguma coisa, quiser dizer algo que a gente deixou de perguntar, por favor. Eu acho que vocês fizeram uma pauta muito bacana. Eu agradeço a oportunidade que me deram para falar de forma abrangente sobre todos os assuntos. O que eu faço além de agradecer, me colocar à disposição do Conjur e à disposição pessoal de vocês aí, Rodrigo, Rafa, do Márcio. Estarei diariamente na Ordem, se Deus permitir, a partir do dia 1º de fevereiro, e quero continuar aí podendo contribuir com tudo aquilo que a Ordem tiver espaço para fazer esclarecimentos ou levar pautas para o Conjur. Então, quero ser ouvido, assim como quero que me ouçam, né? Perfeito. Doutor Beto, muito obrigado, então, agradeço muito, em nome da Conjur mais uma vez, em nome dos nossos leitores, em nome dos nossos internautas. Tenha uma boa tarde, valeu mesmo. Obrigado, bom final de semana a todos, tudo de bom.